Oi, meu nome é Clara e hoje eu vou fazer um experimento sobre protocolo de extração de DNA em morangos. Bom, o objetivo desse experimento é compreender os princípios fundamentais da extração de material genético a partir de tecidos vegetais. Introdução. Para a análise do DNA de células eucarióticas, a etapa inicial essencial é o seu isolamento. A seguir, estão descritos os procedimentos comumente utilizados para extrair uma grande quantidade de DNA a partir de fontes vegetais, como o morango. Os morangos são particularmente adequados para esse experimento porque possuem uma quantidade significativa de DNA, geralmente 56 cromossomos. A extração de DNA de células vegetais envolve fundamentalmente 3 etapas: ruptura das membranas celulares, desmembramento dos cromossomos e separação do DNA. Materiais: um saco Ziploc, um morango, um tubo de ensaio, 2 becquerels de 500 ml, um bastão de vidro, um filtro de papel com funil, 2 colheres de chá de sal de cozinha, 50 ml de detergente incolor, 450 ml de água filtrada e álcool etílico gelado, 90 graus G.L. Procedimento: coloque os morangos previamente lavados e sem as sépalas, as folhinhas verdes, em um saco Ziploc. Coloquei. Esmague o morango com o punho por no mínimo 2 minutos. Já esmaguei. Adicione 250 ml de solução de extração de DNA ao morango do saco. Eu vou adicionar e já vou voltar. Observação: solução de extração de DNA. Coloque em um becker 50 ml de detergente, 15 gramas de NaCl e 450 ml de água. Está aqui. Já adicionei. Misture tudo apertando com as mãos por 1 minuto. Já fiz. Filtre essa mistura de morango no becker. Pronto, já está filtrado. Agora, depois encha 1/8 do volume do tubo de ensaio com esse filtrado. Pronto, enchi. Derrame devagar o álcool gelado pelas bordas do tubo até que ele esteja cheio até a metade. Pronto, está cheio até a metade. Espere formar uma superfície de separação nítida entre o etanol superior e a água inferior. Formou. Verifique a formação de fios esbranquiçados, que são aglomerados de moléculas de DNA. Formaram fios esbranquiçados. 1. Por que o DNA pode ser visto a olho nu nesse experimento? Porque o morango possui várias cópias de cada cromossomo. Ele é octoploide, produzindo grande quantidade de DNA. Quando o DNA é liberado das células e precipitado com álcool gelado, ele forma aglomerados visíveis a olho nu como fios esbranquiçados. 2. Qual a função do sal? O sal ajuda a romper as proteínas que se ligam ao DNA e neutraliza as cargas negativas da molécula de DNA, facilitando sua precipitação no álcool. 3. Por que o material precisa ser macerado para isolar o DNA? O maceramento rompe as paredes celulares vegetais e libera o conteúdo intracelular, incluindo o núcleo onde está o DNA. 4. O que acontece quando se adiciona o detergente? O detergente dissolve as membranas celulares e nucleares, compostas por lipídios, liberando o DNA que estava confinado dentro dos núcleos. 5. Qual o papel do álcool? O álcool desidrata e precipita o DNA, que não é solúvel em álcool.
Assim, o DNA se torna visível como uma substância fibrosa esbranquiçada. Questão 1. De que é composta a molécula de DNA? O DNA ele é composto por nucleotídeos. E esses nucleotídeos incluem um grupo fosfato, uma pentose, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. 2. A molécula de DNA é composta por uma fita dupla. Se uma fita de DNA tiver a constituição AT-AA-GC-GTT-AG, como será a molécula complementar? A molécula complementar será TATT-CG-CAATC. 3. Qual a diferença do DNA e do RNA com relação às bases nitrogenadas e o tipo de açúcar que cada molécula apresenta? Em relação às bases, a diferença é que o DNA possui a timina, enquanto o RNA possui a uracila no lugar da timina. Já em relação ao açúcar, o açúcar do DNA é a desoxirribose e a do RNA é a ribose. 4. Analise o esquema a seguir sobre síntese proteica e identifique todas as estruturas numeradas. A estrutura 1 é a cadeia polipeptídica, a 2 é o RNA transportador, ou tRNA, o 3 é o anticódon do tRNA, o 4 é um ribossomo, 5 é o RNA mensageiro, ou mRNA, 6 códons, 7 aminoácido ligado ao tRNA e 8 ligação peptídica formada entre aminoácidos. 5. Quantos cromossomos a espécie humana apresenta e quantas moléculas de DNA? A espécie humana tem 46 cromossomos, 23 pares, e cada cromossomo é composto por uma molécula de DNA. Assim, são 46 moléculas de DNA nas células somáticas. Biodesafio. Como as mutações em diferentes regiões do gene ou na região reguladora podem impactar a síntese de proteínas e quais são as possíveis consequências biológicas dessas mutações para a função celular? Explique. Então, mutações em genes ou em suas regiões reguladoras podem alterar a síntese de proteínas, afetando a quantidade ou a estrutura da proteína produzida. Se ocorrerem na parte codificadora do gene, podem modificar os aminoácidos da proteína, prejudicando sua função. Se acontecerem na região reguladora, podem ativar ou silenciar a produção da proteína. Essas alterações podem comprometer processos celulares importantes e causar doenças genéticas ou favorecer o desenvolvimento de cânceres.